muito boa tarde a todas as pessoas. É para mim uma estimada honra estar aqui a apresentar o Rodrigo Nilson Jesus, pesquisador, professor, também um querido amigo. Eu vou ler resumidamente a sua nota biográfica. O Rodrigo é graduado em Ciências Sociais, mestre em Sociologia e doutor em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais. É professor adjunto da Faculdade de Educação da UFMG, vinculado ao Departamento de Administração Escolar. Foi coordenador do Eixo Escola e seus sujeitos do curso de Formação Intercultural de Educadores Indígenas da UFMG. Coordenador-geral de Educação para as Relações Étnico-Raciais da SEDAC, do Ministério da Educação. Entre 2013 e 2019 compôs a coordenação de programações afirmativas no UFMG e no período de 2014 a 2019 foi, já não é, para o reitor adjunto de Assuntos Estudantis do UFMG. Atualmente é pós-doutorando do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Como veem, o Rodrigo alguém tem um percurso muito extenso ao trabalhar na questão das ações afirmativas, na questão do antirracismo, e portanto é um prazer tê-lo aqui. Vou dar a palavra ao Paulo Santana. Tá? Boa tarde, então, a todas e todos. Queria, primeiramente, agradecer o SES, né, na pessoa do Bruno, que me acolheu aí como supervisor do pós-doutorado. Para mim é uma honra muito grande poder conversar sobre esse tema. Bacana ter uma diversidade de olhares, embora tenha algumas concentrações estaduais, algumas caravanas, né? Mas eu acho que a própria parte do texto que talvez chame a atenção, né, da identidade racial nacional no Brasil, e aí o Bruno fez um ajuste que ficou muito melhor da identificação racial. Esse trabalho ele tem um diálogo muito estreito com o meu projeto de pós-doutorado, que é sobre identidades raciais no contexto pós-cotas, né? Mas essa apresentação de hoje ela dialoga com três momentos do meu trabalho na universidade, né, na academia, né? E esses três momentos eles são coincidentes com os três eixos de análise que eu organizei para essa fala de hoje, né? Então pode ser que em algum momento lhes pareça que tem algumas coisas desconectadas, né, coisas estanques, mas a ideia é tentar mostrar como essas três questões se conectam, né? E, portanto, como se conecta ações afirmativas, identificação racial e identidade nacional no Brasil, né? Então, para quem não tinha visto o resumo, e aí talvez fique longe para ler, mas aí vocês acreditem em mim aqui na minha leitura, o presente seminário tem o objetivo de analisar diferentes fases de um fenômeno que marcou a história recente da sociedade brasileira, as políticas de ações afirmativas. Como procurei mostrar em um trabalho de conclusão do doutorado, o debate em torno dessas políticas ele não se resumia a uma discussão sobre acesso à universidade, mas pela tese que eu tentei defender, esse debate ele confrontava projetos de nação, né? E aí ao longo da tese eu fui tentando resgatar desde o período colonial como que a educação ela foi sempre uma ferramenta de construção dessa identidade nacional, e a dimensão racial ela é uma dimensão basilar da construção da identidade nacional, seja pela negação da diferença, seja pela síntese da diferença, seja pela exaltação da diferença, né? Então, tendo feito uma análise da audiência pública que debateu a constitucionalidade das cotas, das políticas de ações afirmativas, então eu fiz uma análise dos discursos expressos nessa audiência, a conclusão foi a existência de dois projetos que se confrontavam, tá? Então, embora a primeira fase das ações afirmativas de debate público
público em torno da política ela seja ilustrativa dos embates entre os projetos nacionais distintos, as fases subsequentes, a implementação da política e a avaliação e o acompanhamento parecem confirmar a hipótese apresentada na tese. Tá? Então, na verdade, é uma tese que não acabou na tese, porque eu estou tentando acompanhar um processo que tem pelo menos 20 anos, desde 2002, com as primeiras políticas na estadual da Bahia e no Rio de Janeiro. Né? E nessa terceira fase, onde emergem as comissões de heteroidentificação racial, né, responsáveis por averiguar a pertinência das autodeclarações, essa tese dos projetos distintos parece se reforçar. Então, quando eu falo no título da identificação racial, trata-se aí de debater tanto a autodeclaração quanto a heteroidentificação racial, que eu vou falar um pouquinho mais com detalhes. Então, o debate público em torno das políticas de ações afirmativas. A primeira informação, imagem acompanhada de texto que eu queria trazer para vocês é o grande objeto de debate público, de disputa pública nessa primeira fase de ações afirmativas. A disputa era: raça existe ou raça não existe? No início de maio de 2005, o estudante Alan Teixeira e seu irmão gêmeo Alex, né, esses dois que aparecem, eles se inscreveram no vestibular da UNB, que era o primeiro e o único vestibular que adotava a política de cotas, que fazia processo de heteroidentificação, que tinha comissões de heteroidentificação. Esses estudantes, eles foram avaliados de modo distintos, né, sendo eles gêmeos univitelinos, ou seja, gerados na mesma placenta. E essa reportagem da Veja, ela estampa, né, então, gêmeos idênticos foram considerados pelo sistema de cotas como branco e negro. É mais uma prova de que raça não existe. Ou seja, então, ela está atestando, né, dando um veredito, né? E esse veredicto, ele esteve muito presente nos debates públicos, nos debates televisionados, no Jornal Nacional, né? Mas quando a gente olha a reportagem, esse é o teor, é uma parte do texto, na parte final, eles dizem: eles se inscreveram no sistema de cotas por acreditar que se enquadram nas regras, já que seu pai é negro e a mãe branca. Ao mesmo tempo, portanto, que a revista crava a afirmação de que raça não existe, ela utiliza categorias raciais para informar o leitor de que raça não existe. Então, a mãe é negra e o pai é branco, mas isso não faz o menor sentido, porque raça não existe. Então, esse argumento ele esteve muito presente, ele ganhou visibilidade, e ele foi um argumento, como eu tento mostrar que essa foi a tese, ou seja, a tese era que raça não existe. Então, para os defensores dessa política, se colocou a tarefa de construir uma antítese. A antitese, portanto, era provar que raça existe e, portanto, legitimar a existência de uma política baseada em raça. Um pesquisador importante da universidade que eu faço parte, né, Sérgio Danilo Pena, né, ele é um geneticista responsável por um projeto famoso, que é o Projeto Genoma. Ele foi um dos expositores na audiência pública, e os argumentos dele eram muito utilizados nessa tese que eu mostrei para vocês, da inexistência de raça. Então, em um dos livros dele, ele vai escrever que raças humanas não existem do ponto de vista genético ou biológico,
e apenas 5% da variação genômica humana ocorre entre as chamadas raças. Ademais, somente 0,01% do genoma humano varia entre os indivíduos. Em outras palavras, toda a discussão racial gravita em torno de 0,005 do genoma humano. Esse argumento que ele traz para a audiência pública, e muitos antropólogos diziam, raça não existe porque a ciência diz que não existe. Ciência, leia-se genética. E eu trouxe dois pequenos trechos de dois arguidores, que foram arguidores importantes nesse debate sobre ações afirmativas. Um era o senador Demóstenes Torres, do DEM, cassado posteriormente, não por isso, mas por outras coisas. Tá? E a advogada Roberta Fragoso Kaufmann, que foi a advogada do Partido Democratas nessa ação. Tá? Então, partido que impetrou essa ação contra os procedimentos da UNB, eles diziam o seguinte, Demóstenes Torres, abre aspas, a pergunta que faço é se nós realmente devemos criar uma legislação brasileira para os negros. Temos que criar uma legislação para os negros no Brasil? Os negros merecem esse tratamento? E no caso do merecer, e até pensando no futuro em que essa discriminação positiva pode lhe ser totalmente contrária. Eu chamo a atenção na tese, que é muito interessante como que esse discurso ele se aproxima muito dos discursos presentes nas assembleias legislativas brasileiras no período pré-abolição. Ou seja, a pergunta que se fazia sobre o destino dos escravizados. Mas no caso da audiência era interessante que as pessoas negras estavam na audiência, mas elas não estavam sendo perguntadas sobre o seu destino. Mas ele fazia uma pergunta retórica, mas na pergunta retórica ele reconhecia que o sujeito dessa ação eram os negros. Ou seja, então, raça não existe, mas os negros existem. Roberta Fragoso, abre aspas, na dimensão objetiva dos direitos fundamentais, cabe ao Estado proteger a dignidade dos negros, ainda que esses não queiram protegida, porque isso é uma ofensa demasiada a qualquer pessoa, especialmente em relação à sua autoidentificação. Então, nesses discursos, retomando Spivak, né, pensando na ideia do subalterno, né, em que lugar que esse subalterno poderia responder essas perguntas, mas quem poderia zelar pela dignidade dos negros. Eu retirei um pequeno trecho, um pouco divulgado, da obra do Sérgio Pena, em que ele vai dizer o seguinte, mesmo não tendo o conceito de raças pertinência biológica alguma, ele continua a ser utilizado como construção social e cultural, como instrumento de exclusão e opressão, independentes dos clamores da genética moderna, de que a cor do indivíduo é estabelecida por apenas um punhado de genes totalmente desprovidos de influência sobre a inteligência, talento artístico ou habilidades, a pigmentação da pele ainda parece ser um elemento predominante da avaliação social de um indivíduo e talvez a principal fonte do preconceito. Então, nesse trecho, Sérgio Pena ele elabora muito próximo de um conceito que na sociologia é fartamente utilizado, que é o conceito de raça social. Ou seja, não estamos falando, portanto, de raça do ponto de vista genético, mas uma construção social que é operacionalizável no cotidiano e que se baseia, segundo ele, a partir da leitura da pigmentação. Não baseada no genótipo, mas no fenótipo. Esse debate todo, e foi o debate que eu analisei na tese, eu defendi a minha tese antes da decisão do Supremo. Então, quando eu fui para a banca me perguntava, mas qual que vai ser o resultado? E eu não sabia. Né? E o resultado sai 3 meses depois da defesa, então aí tem elementos para continuar. Né? Mas o interessante é que no voto do ministro Lewandowski,
e esse é um voto depois que vai ser muito utilizado para sustentar essas políticas, ele incorpora no seu voto boa parte dos argumentos que os intelectuais negros e militantes das entidades negras estão utilizando. Tá? Ou seja, então, a decisão do ministro, ele vai chamar a atenção não apenas sobre a existência de raça, mas da legitimidade de utilizar esse critério para combater as desigualdades sociais. A minha leitura do debate constitucional não é uma leitura se cotas era legal ou ilegal. Do meu ponto de vista, não se trata disso a discussão constitucional. Se trata de saber se essa política, o uso desse critério, está em consonância com o espírito da Constituição. E a Constituição, nesse sentido, é o vir a ser, e não só o conjunto de leis. É o desejo para uma nação, constituir. Portanto, o que o ministro e os 10 outros ministros que votam unanimemente pela constitucionalidade vão dizer é que essa política ela está em consonância com o espírito de reconhecer as diferenças e de instituir uma política que as combata. Tá? Então, esse foi um pouco o cenário desse primeiro momento. Né? Então, as cotas elas foram disputadas e, como consequência dela, a gente tem a instituição da Lei 12.711, né, conhecida como Lei de Cotas, que reserva vagas para estudantes egressos da escola pública e uma parte para autodeclarados pretos, pardos e indígenas. E depois a pensada como a reserva para pessoas com deficiência. Né? O título da minha tese era uma pergunta sobre manutenção, mudança ou mediação. E se eu olho para a política agora, né, naquela época eu não tinha condições de fazer isso, mas eu percebo que ao mesmo tempo que a lei incorpora elementos da demanda, mas ela também concilia. Ela concilia politicamente, que é a característica da política nacional brasileira. Né? E a conciliação eu leio como o desenho da política é uma política para escola pública, como uma proxy de renda, ou seja, tentando alcançar os pobres, se institui uma política para a escola pública. A questão é que o debate inicial, né, pelo que eu me lembro sobre a história da Universidade Brasileira, antes desse movimento não existia uma reivindicação para a reserva de vagas para pessoas com baixa renda. Essa demanda ela emerge no debate sobre cotas para a população negra. E não era um debate sobre cotas raciais, era um debate sobre cotas para a população negra. E essa população negra era reconhecida. Mas na medida que você nomeia cotas para a população negra como cotas raciais, você insere no debate uma questão que é justamente sobre a existência ou não de raça. Isso não estava colocado no debate. Então a política, ela acaba reconhecendo um dos destinatários, que eram pretos pardos, mas ela não fala literalmente em negros, mas ela fala em pretos e pardos, fazendo referência ao IBGE, que utiliza pretos e pardos como parte da população negra no Brasil. Mas isso, digamos, é uma subcota, mas a característica, o espírito das cotas é, de fato, para a escola pública. Com a existência dessa política, a gente passa, portanto, para esse segundo movimento, que é a implementação da política de ações afirmativas no Brasil. E os dados que eu trago
Eles são dados derivados de uma pesquisa que eu coordenei nos últimos 3 anos, que a gente nomeou como trajetórias de cotistas. Tá? Foi uma pesquisa financiada pelo Ministério da Educação e que estava interessado em entender quais que eram as repercussões dessa política. A gente se aproxima aí, portanto, 10 anos da lei e a gente tem pouquíssimo material de avaliação dessa política. Tá? Então a gente queria fazer uma pesquisa, ela virou esse livro, tá? Ele tem disponível na biblioteca e tem também online. Foi uma pesquisa com uma rede de 7 universidades, tá? Em que, além de analisar os dados do censo da educação superior de 2009 a 2016, nós entrevistamos 40 estudantes egressos de diferentes cursos de diferentes universidades brasileiras. Tá? E nessa pesquisa a gente não queria responder a pesquisa tradicional sobre cotas. Qual a pesquisa tradicional? Como é o desempenho dos cotistas? Como é a taxa de evasão dos cotistas? E a provocação que a gente se fazia é: antes das cotas, ninguém se perguntava o desempenho dos não cotistas. Mas essa pergunta acabou virando uma condicionalidade. O que faríamos se o desempenho desses cotistas fosse menor do que os não cotistas? Expulsaríamos da universidade? Os dados acabaram mostrando que os desempenhos tendem a ser iguais ou superiores em pelo menos 75% dos cursos. Mas o que eu dizia isso ainda na tese é que, para mim, esse debate ele era a tese racista que nos prendia numa antítese e não possibilitava criar outras sínteses, porque a gente tinha que responder aquela maldita pergunta. Então, o que a gente quis fazer foi fazer outras perguntas. Qual que é o impacto dessa política na vida desses estudantes? Qual que é o impacto desses estudantes na vida das universidades? Muito impactante, que é o gráfico do ingresso, não é o gráfico da conclusão. Né? E esse gráfico vai de 2009 a 2016, e a gente tem ali na linha menor as universidades estaduais e na linha maior as universidades federais, na linha mais escura. Nós selecionamos apenas estudantes autodeclarados pretos, pardos e indígenas, ingressantes por reserva de vagas, qualquer uma das reservas, não apenas reserva étnica, e fomos contabilizando. Em 2009, se a gente pegar as federais, onde existia uma lei para o Brasil inteiro, a gente saiu de 5.413 ingressantes para 73.825 ingressantes em 2016. Isso é muita coisa. Se a gente for perceber onde que se dá a curva, ela dá justamente em 2013, onde a gente sai de 10.000 para 17.000, quase 70%, e depois ela vai para 42.000. Porque a gente precisa observar também que a implementação das reservas elas foram progressivas em algumas universidades. Elas não chegaram a 50%, mas algumas começaram com 12,5%, 25%, 37%. Então, portanto, essa também é uma análise inconclusa, mas que para a gente já dá um pouco da dimensão dos motivos também da contra-reforma na universidade. Ou seja, essa universidade deixou de ser o que ela era por muito tempo. Tá? Eu resumi o livro em 3 minutos, mas só para chegar nessa terceira fase, que é uma fase que a gente está vivendo agora, mas que se inicia ainda na década de 2000, né? Que é a avaliação e acompanhamento da política de ações afirmativas. E das tabelas que eu queria trazer para vocês é uma tabela ainda do livro, ainda da análise do censo. A gente fez uma separação por grupos de cor. Então a gente pegou pretos, pardos e indígenas na federal.
E essa parte que eu queria mais concentrar vocês. Vocês percebam que em 2009 a gente tinha 68 indígenas, um número irrisório. Tá? Nós chegamos a 1418, que ainda comparado com os outros grupos é muito pequeno, mas é infinitamente maior do que os 68 iniciais. E por isso que no trabalho a gente fez alguns gráficos separados por raça, cor, porque às vezes a gente faz gráfico de pretos, pardos e indígenas, e os indígenas desaparecem, porque na comparação é 0 ponto alguma coisa. Mas no caso dos pretos e os pardos, se eles eram muito próximos em 2009, 2.235 e 3.110, né, então não tinha nenhuma razão dupla de diferença, em 2016 a gente percebe que a entrada de pretos é 17.638 e de pardos 54.769. Essa diferença na entrada, ela acabou gerando um movimento interno às universidades que passou a ser conhecido como denúncias sobre fraudes nos processos de cotas. E, como resposta a esses movimentos internos, muitos deles provocados por grupos coletivos de estudantes dentro das universidades. Né? Um parêntese, voltando. Nessa pesquisa sobre trajetórias, uma coisa que a gente observou, um fenômeno antes não observado, foi a emergência de coletivos de estudantes. Né? Eles se multiplicaram nas universidades porque também possibilitou a existência de ter coletivo. Né? Ou seja, antes não tinha coletivo para formar um coletivo. Então, quando tem coletivo, você tem também uma mobilização política, e uma dos movimentos foi essas denúncias que, na minha percepção, refletem um senso de incompatibilidade entre o modo como eu me vejo e o outro me vê. Portanto, denúncias de fraudes não é exatamente a constatação do fato, mas é uma dúvida refletindo essa incompatibilidade. Você diz que é uma coisa e eu digo, não te vejo dessa forma. A resposta de muitas universidades e também do Ministério Público Brasileiro foi recomendar a criação de comissões complementares à autodeclaração. Em algumas universidades passou a se chamar de comissões de verificação da veracidade da autodeclaração. E como eu conduzi antes de vir para cá um processo de heteroidentificação na UFMG, esse é o objeto do meu pós-doutorado, nós resolvemos chamar de comissão complementar à autodeclaração, porque a gente entende que a comissão não verifica a veracidade, porque não é terceiros que têm a verdade sobre a autodeclaração, mas isso pode ser complementar. E eu trouxe essa imagem especificamente, mas o que eu queria chamar a atenção é que na declaração de cor-raça do Rodrigo Maia, presidente da Câmara, ele se autodeclara pardo. E quando eu mostrei esse dado, eu mostrei provocativamente, porque eu dizia com alguns estudantes que eu não acreditava que ele tivesse se autodeclarado assim para tentar ganhar alguma vantagem em processo seletivo de reserva de vagas. Não se tratava de um caso de fraude em cotas, mas isso poderia ser um indicador. A questão é mais complexa do que isso. E reduzir essa incompatibilidade à fraude é simplificar a questão. Né? Portanto, a questão que eu passei a perseguir é entender esse pacto. Esse daqui é um voto do próprio ministro legitimando o uso. A pergunta é: se a política de cotas em sua modalidade étnico-racial se baseia na autodeclaração e étnica, racial e étnica, por que instituir uma comissão complementar à autodeclaração? Essa é a pergunta
E aí eu usava um exemplo, que se eu chego numa universidade e vou entrar, fazer o vestibular, Enem, e eu estou dizendo, portanto, que eu concluí o ensino médio. Então eu faço uma autodeclaração de conclusão do ensino médio. E a universidade o que vai fazer? Me dá a sua declaração. Ela exige um documento complementar à minha autodeclaração. Portanto, documentos complementares não é algo inédito. Mas a questão racial, ela traz uma questão mais dilemática, porque afinal ela está na raiz da nossa identidade nacional. E aí, esse ano, o nosso entendimento na UFMG foi estabelecer comissões de heteroidentificação racial como comissões complementares. E esse é o terceiro passo que eu vou tentar articular minha tese lá inicial. Né? A tabela está muito ruim, porque eu terminei semana passada de fazer as primeiras tabelas, tá, gente? A UFMG ela abriu 965 vagas para a racial. Mas para ocupar essas 965 vagas, nós precisamos fazer 1.900 procedimentos. Significa que a pessoa vai e ela tem a possibilidade, se indeferida, de passar por um recurso. Vou explicar os procedimentos. Mas também, quando eu recuso, eu indefiro um número, aquelas vagas indeferidas ficam ociosas. Eu preciso chamar outras pessoas para passar pelo procedimento. Mas um número indeferido, isso vai quase indefinidamente. Tá? Então, a gente teve 81% de presentes na chamada regular e 88% de presenças nos recursos. Esse é um dado depois que eu quero investigar um pouco melhor, que é por que as pessoas aprovadas em determinados cursos elas se ausentam do procedimento em percentual maior do que a ausência do ano passado. Ou seja, a ausência desse ano aumentou. Né? Eu não tenho elementos conclusivos agora, mas eu quero comparar se isso pode ter algum efeito do procedimento anunciado. Estou caminhando para os momentos finais. Mas quando a gente pega aqui só as pessoas que compareceram, a gente vai ver que dos presentes, dos 1.627 que estiveram presentes, estou excluindo os ausentes, 80,5% se autodeclararam pardos e 17,5% pretos. Um número muito maior do que a divisão da composição da população negra, comparado pretos e pardos. Detalhe, quando a gente optou por fazer esse procedimento, nós não realizamos entrevistas. A comissão ela funciona apenas a partir do fenótipo. A comissão recebe as pessoas, orienta sobre o procedimento, dá as boas-vindas, mas não se trata de uma entrevista onde eu vou defender um ponto de vista e vou ser questionado por esse ponto de vista. Mas, nos bastidores, eu estava coordenando o processo, era muito comum ouvir essa afirmação. Eu tenho um avô negro, por isso posso concorrer às cotas para negros. Minha avó foi pega no laço. Então, você tem ali ancestralidade e fenótipo, origem e marca. Eu sempre dizia, de um tom provocativo, quando eu ouvia a primeira frase, eu dizia: você sabia que meu avô é branco? O fato do meu avô ser branco me permite me identificar e ser identificado como branco? E aí, tentando entender aquela afirmação,
eu retomo, portanto, Gilberto Freire, em Casa Grande Senzala, e ele tem uma frase que é uma das, né? A força, ou antes a potencialidade da cultura brasileira parece nos residir na riqueza de antagonismos equilibrados. Então eu sempre brinco com os meus orientandos quando eles se referem a Gilberto Freire como harmonia ou como ausência de conflitos. Ele não diz isso. Ele está dizendo em equilíbrios de antagonismos. Significa que tem antagonismo, mas tem mecanismos que equilibram esse antagonismo. Não que no brasileiro subsistam, como no anglo-americano, duas metades inimigas, a branca e a preta, o ex-senhor e o ex-escravo, de modo nenhum. Somos duas metades confraternizantes que se veem mutuamente enriquecendo de valores e experiências. Quando nos completarmos num todo, não será como o sacrifício de um elemento ao outro. Então, isso é sedutor. Isso a gente olha e ri, porque é bonito. Porque somos menos racistas do que os outros. Porque somos metades confraternizantes. E isso se assemelha ao crisol das raças, né? O melting pot, que é o caldeirão das culturas, onde chegam elementos heterogêneos e depois da mistura nasce um sujeito único. É o equilíbrio do antagonismo, a síntese. Portanto, se somos herdeiros do mito das três raças, brancos, negros, indígenas, que passam num funil e depois do funil só existe o brasileiro. O brasileiro mestiço. Portanto, somos todos mestiços. Mas se somos todos mestiços, por que uns são mais sujeitos ao preconceito a partir da pigmentação de pele, como diria Sérgio Pena, do que outros? Então, esse procedimento que nós implementamos, ele partia do pressuposto, primeiro, que nem todos somos mestiços. Mas mesmo sendo todos mestiços, é possível diferenciar racialmente. E é justamente essa diferenciação racial que está na base do racismo. E mais, compartilhamos socialmente o entendimento do que seja raça. Tanto é que a gente consegue expressar frases como essa. Ah, veio um entregador aqui moreninho. Essa frase, ela é operacional porque as outras pessoas entendem. Essa é uma categoria racial marcada pelo eufemismo, mas é uma categoria racial. Então, quando a gente faz uma comissão, a gente pressupõe que as pessoas elas compartilham compreensões raciais. Mas a gente vai dizer o seguinte, nós estamos fazendo uma espécie de um experimento. E por isso que esse experimento precisa ser um experimento diverso. Precisa ter pessoas na sua diversidade racial, de gênero, de faixa etária, de participação na comunidade. Não é uma comissão exclusivamente de pessoas negras. Porque não são os negros que têm a capacidade exclusiva de fazer uma leitura racial. Todos nós temos. Só que o critério que a gente estabelece é a avaliação é fenotípica. Ela é marcada no corpo. E aí o Estado de Minas fez uma reportagem sobre... Ele criou um gráficozinho que a gente não gostou nada, porque ele dá marcação que parece que a gente está atribuindo pontos para cada característica. Mas não se trata disso. A orientação para a comissão é, vocês vão avaliar pelo conjunto. Então, se tem uma pessoa que tem o cabelo crespo e tem a pele clara,
vocês vão avaliar esse conjunto percebendo como vocês leem essa pessoa. E essa leitura é uma leitura individual. Não é uma leitura compartilhada para produzir consenso. E nesse sentido, a gente teve lá 25 pessoas negras e 13 brancas, 26 mulheres e 12 homens, 12 pessoas com até 29, 18 entre 30 e 49 e 8 pessoas com mais de 50. 17 estudantes, 11 técnicos administrativos e 10 docentes. Então, era uma comissão heterogênea para tentar se aproximar daquilo que a gente chama de consenso intersubjetivo. Então, a gente não estava procurando uma objetividade, mas a gente reconhecia que essas leituras dessas pessoas eram atravessadas pelo subjetivo. Mas a gente queria procurar a saturação, que é o critério de validade em termos qualitativos. E esse é o primeiro momento que eu mostro essas informações. Então eu fiz uma comparação da autodeclaração, portanto, e cruzando com o resultado. 3,2% daqueles que se autodeclararam pretos foram indeferidos. 96,8% dos que se declararam pretos foram confirmados. O que a gente já tinha percebido se mostra aqui. Existe uma compatibilidade, né? Ou seja, o senso de leitura racial dessas pessoas com acúmulo de melanina, ok. Mas 57% dos que se autodeclararam pardos foram indeferidos, 43% foram, ou seja, 97% dos indeferidos foram pardos. Tá? 65% dos confirmados foram pardos, ou seja, entraram pretos e pardos sendo confirmados. Mas o grande volume de indeferimento por não concordância, incompatibilidade entre a autodeclaração e a hétero era justamente dos pardos. E aí, esse aqui eu vou até levantar. Porque é o seguinte, o que nós fizemos? Como a decisão era individual, não compartilhada, o candidato saía da sala sem a comissão saber o resultado dele. Porque cada um votava por si. E a gente definiu que a decisão seria sempre de maioria simples, 3-2. Detalhe, esse candidato indeferido, ele tinha a possibilidade de entrar com um recurso e ele seria avaliado por uma outra comissão de 5 pessoas, diferentes das primeiras, que faria o mesmo procedimento. Com a diferença é que, na dúvida, o réu. Ou seja, se no recurso há dúvida, beneficia o candidato. E aí, então a gente tinha decisões de 5-0, de 4-1 ou de 3-2. A 5-0 pode ser para confirmação ou para indeferimento, mas não é isso que importa tanto. Mas o que chama a atenção é que, no caso dos pretos, as decisões de 3-2, de maioria simples, é 0,7. Porque é o seguinte, esse 3,2 pode ser alguém que vai ser indeferido ou confirmado. Ele foi indeferido por 3 votos contra 2. Ele foi confirmado por 3 contra 2. Foram 2 casos em que aconteceu isso. No caso dos pardos, 11% foram indeferidos ou confirmados com 3-2. No caso dos pretos, 93% foram indeferidos ou confirmados por 5-0. E dos pardos, 61% foram confirmados ou indeferidos por 5-0. Somando aqui, esse 5-0 ou 4-1, ou seja, unanimidade ou maioria absoluta, você tem, nesse caso aqui, quase 98% e nesse caso aqui, 90%.
Ou seja, mesmo não informados das decisões dos outros, existe uma aproximação na leitura racial dessas pessoas que fazem um procedimento, um experimento e que vão dizer o seguinte: ok, somos todos mestiços, mas olhando o fenótipo, eu consigo ler se uma pessoa é vista como negra ou como branca. Ou seja, não se trata de discutir a identidade dessas pessoas, porque a identidade é de outra natureza, mas existe um consenso intersubjetivo do modo como as pessoas são lidas. Então eu posso fazer uma enquete e, em geral, os resultados eles vão se repetir. Esse era uma tabela mais complicada que eu fiz, mas eu só fiz um teste rápido pegando a cor e raça do avaliador. Quando o avaliador era negro preto, negro pardo ou branco, e eu fui ver assim, será que faz diferença? E aí eu fui olhar aqui, negro preto, 3:2, 1.8, pardo, 3.4, branco, 1.7, preto, 92, 90, 92. Percebe? Que essa dimensão, pelo menos, tem outras que eu vou cruzar aí ao longo do ano, ela não interferiu no resultado. Ou tem que fazer o teste estatístico de 5%, mas até esse momento eu cheguei a duas conclusões. Sim, é possível dizer quem é negro e quem é branco no Brasil. Outra, eu vi emergir 3 categorias. A primeira, que eu chamei de branco idealizado. Não podemos afirmar que os ideais de sucesso, beleza e honestidades, enfim, de humanidade associada ao branco, deixaram de se fazer presentes entre nós, se comparando com a virada do século XIX. Nesse sentido, o branco no Brasil não é apenas um grupo racial, igualmente identificado por suas características fenotípicas. O branco persiste como um ideal idealizado. E como condição idealizada, a branquitude não pode ser alcançada por todos, o que acaba produzindo a imagem muito presente no imaginário coletivo de que uma pessoa sem cabelos lisos e olhos claros, ainda que com fenótipo branco, não possa ser considerado branco. Ou seja, eu não sou branco porque olha o meu cabelo, olha o meu nariz. E aí ela vai dizer quase assim, eu não sou branco porque eu não consegui ser branco. Eu queria, mas olha o meu cabelo. Esse branco, como idealização, ele é uma restrição de possibilidade. E ele causa também sofrimento, porque se deseja alcançar. E em alguns casos, a gente via isso acontecer. Eu sou pardo porque eu sou mistura de negro e branco. Então eu não sou branco. E aí eu dizia que isso é tão... Vou dar esse exemplo nessa categoria, que é o mestiço desracializado. O mestiço, nesse sentido, não é necessariamente uma realidade concreta, produto de ancestrais racialmente distintos. O mestiço torna-se, assim, a expressão do projeto nacional moderno, uma nação racialmente indiferenciada. Além disso, a reiterada associação do pardo com o mestiço acaba retirando o pardo do grupo racial negro e colocando-o em uma condição de não lugar racial, na medida em que este pardo, visto como mestiço, não se vê nem como negro e nem como branco. Então é quase alguém que diz assim, não, na minha família todo mundo é classe média, porque na minha família tem rico e tem pobre. Então se tem rico e tem pobre, todo mundo é classe média.
Percebam aí a média aritmética, eu pego diferenças, somo, divido e todo mundo é classe média. É a mesma lógica de, na minha família todo mundo é mestiço, porque tem negro e tem branco. Ok, a sua família pode ser uma família multirracial, mas não significa necessariamente que todo mundo é mestiço. Mestiço lido, portanto, como esse mestiço desracializado. Ou seja, mesmo em famílias interraciais, é possível, a partir das marcas fenotípicas, pessoas serem lidas como pessoas negras e pessoas lidas como não negras. E, por fim, uma categoria que eu não consegui ainda escrever, mas a ideia do negro essencializado é aquele negro negro. Se ele não for negro, negro, ele não é negro. Ou seja, ele... Não, mas seu cabelo é liso. Você não é tão negro, não faça isso com você. Porque como esse negro, ele é a antítese do branco idealizado, o branco idealizado também é essência, só que uma essência ideal. Esse negro, essência, ele é a rejeição. Mas, no sistema racial brasileiro, portanto, é possível não ser tão negro, porque se pensa nesse negro como essência. Portanto, essa discussão me parece que sinaliza, talvez pretensão, mas sinaliza uma discussão da existência de um Brasil que sim, é multirracial. Eu fiz um artigo recente que chama O Amor Tem Cor, que aí estou discutindo relações intra e interraciais. E aí o que a gente dá conta nessa levantamento estatístico, que 25% das relações amorosas conjugais, né? Porque é uma coisa diferente, das relações conjugais, 25% são interraciais. 75% dessas relações são dentro do mesmo grupo racial. Se a gente olhar para o nosso grupo de amigos, eu acho que a gente vai ver isso. E a pergunta é: tem alguma coisa que não cola. Então, é uma tentativa de discutir uma parte, para mim, fundamental da identidade nacional, que está baseada na ideia da inexistência da diferença racial, mas que, do meu ponto de vista, é a política de ação afirmativa que tensiona essa ideia nacional e, portanto, é mais fácil as pessoas aderirem à reserva de vagas para a escola pública do que aderir à reserva de vagas para a população negra, porque aí é reconhecer que existe uma fissura racial na sociedade brasileira. E aí é desconstruir a nação. Portanto, preservamos a nação e fazemos, em geral, aquilo que as classes médias e altas sempre fizeram, que é dar migalhas, mas sempre na dimensão da caridade, mas nunca na dimensão do direito. Era um pouco isso que eu queria compartilhar.